Boa noite, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui para trazer o estudo do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, pelo Humberto de Campos. Vamos iniciar com uma prece, Vamos serenando nossos corações, pedindo ao Mestre, ao Criador, para que nesse momento possamos nos conectar com um plano maior, que possamos absorver os ensinamentos dessa leitura, dessa lição da noite, para que a partir daí possamos colocar em prática e cada dia mais estarmos vivenciando o Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, assim seja, graças a Deus. Boa noite a quem foi entrando. Bom, hoje a gente vai ler o capítulo 8 do livro A Boa Nova, onde Humberto de Campos traz para a gente algumas passagens vivenciadas com Cristo e os apóstolos, e que não foram narradas nos evangelhos. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos diz que o livro é um poderoso imã, onde vamos nos magnetizando e assimilando o que o autor quis transcrever e entrar na esfera fluídica daquela vibração. Então, que nessa noite possamos entrar nas vibrações dessa lição do Cristo, trazidas por Humberto de Campos. E hoje a gente vai estudar sobre o apóstolo Bartolomeu. Bartolomeu, conhecido também como Natanael, que é o seu nome, O Bartolomeu, ele vem significar associação ao Pai. Naquela época, no hebraico, o prefixo bar significava filho de. Então, Natanael é filho de Ptolomeu, e aí vem o bar indicar que era filho de Ptolomeu. E aí ele passa a ser chamado como Bartolomeu. É um apóstolo que a gente tem poucas passagens dele na Bíblia, poucos registros, mas é um discípulo, como o Humberto de Campos trouxe aqui para a gente, muito dedicado e sempre acompanhando Cristo. Então vamos iniciar a leitura, capítulo 8, Bom Ânimo. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, desde os primeiros tempos de suas pregações junto ao Tiberíades. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste e muitas vezes o Senhor o repreendia em meditações profundas e dolorosas. Então aqui Humberto de Campos nos relata que Bartolomeu estava ali sempre ao lado do Cristo. Contudo, ele tinha uma tristeza, ele tinha uma feição triste, dolorosa. A gente vê como característica dele no decorrer da leitura, ele é até melancólico às vezes. E aí a gente fica se perguntando como que ao lado do Mestre um dos discípulos podia estar assim. E foi certa vez que por isso, numa noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar o seu espírito sensível. Mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperanças para o reino de luz, que nos espera os corações além das alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos.
Então Bartolomeu ele desabafa com o mestre que ele tinha uma tristeza e ele não via esperanças nesse mundo com tanto sofrimento. Que ele não via onde se refugiar de tanta tristeza, de tanta amargura, de tanta maldade. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus brandamente lhe falou com serenidade. A vossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova? E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estender um dia aos corações que mourejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a quiserem de coração. Então o mestre fala com Bartolomeu que ele já tinha motivo para estar se alegrando, porque por mais que esses males da terra ainda prevaleciam, ele tinha a promessa de algo maior vindo de Deus. E que não porque ele dizia sempre que o reino dele não era deste mundo, que neste mundo também não poderíamos provar da felicidade, da alegria, do júbilo do reino de Deus. Isso não seria somente no plano espiritual. E isso faz Bartolomeu refletir. Mas o mestre continua explicando a Bartolomeu. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem. Então, nesse momento, o mestre fala com ele que realmente estamos na terra, numa estrada pedregosa, vamos ter realmente obstáculos, teremos que enfrentar esses problemas, essa tristeza, mas tínhamos uma promessa. E ele fala, ouve-me bem. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as boas bênçãos sacrossantas. Veja bem, quando o mestre fala, ouve-me bem, e passa essa orientação a Bartolomeu, é para nós, nessa noite que ele está falando. Porque aqui ele fala que tenhamos uma hora por dia, que essa uma hora a gente pode usar para a semeadura do bem, para a semeadura do reino de Deus. É numa palavra amiga, uma palavra de consolo, de conforto. Às vezes num simples bom dia que damos a um companheiro. Todas essas oportunidades são vindas para que possamos fazer o bem, para que possamos mostrar a diferença e a alegria de quem está com Cristo. Que é isso que ele mostra para Bartolomeu, e é essa lição que temos essa noite. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas, obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Então o mestre fala que nós mesmos complicamos a nossa caminhada, que aumentamos as pedras no nosso caminho e que muitas vezes tornamos obrigatório esse voltar para retificar as faltas. Então que em vez de ficarmos lamentando, reclamando,
que possamos usar o tempo que temos disponível, esse momento de reclamação, para poder falar do bem, falar da palavra de Deus, falar de coisas positivas, falar coisas amorosas. No momento atual, estamos vivendo muito isso, né? A pandemia, a violência, o desemprego. E aí muitas vezes nos pegamos de braços cruzados, reclamando. Mas o que estamos fazendo para mudar essa situação? Mudar essa vibração que não estamos gostando? Porque é fácil cruzarmos os nossos braços e reclamar do governo, reclamar do vizinho. Mas é a nossa parte. O que estamos fazendo? O que estamos semeando de bom nessa nossa estrada? Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados, obcecados de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrada cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada, em todos os aspectos do caminho. Então, quando a gente passa para esse papel de murmurar, de reclamar, em vez de estender, né, a mão a um companheiro, um amigo, e seguir a estrada com alegria, com júbilo, e espalhando o bem, a gente deixa de ver as coisas belas no caminho. A gente passa a valorizar o negativo, o que está dando errado. A gente coloca, como Cristo colocou aqui, em primeiro lugar, a nossa vontade própria. E se não sai do jeito que nós queremos, do jeito que planejamos, é motivo para murmurar, para reclamar, para desistir da caminhada. E aí, nesse momento, Bartolomeu fica em silêncio, refletindo sobre tudo isso que o mestre falou com ele. E depois ele pergunta ao mestre: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho, existe de nós a fortaleza permanente? Então Bartolomeu, nesse momento, ele entende tudo que o Cristo falou sobre o bom ânimo, a boa vontade, temos que ter alegria nas promessas da vida futura, mas é isso que temos que ter o tempo todo, ficarmos ali forte. Não podemos um dia murmurar, um dia, né, deixar de ser tão forte. É isso que Bartolomeu pergunta para Jesus. Se o Evangelho, ele vem para isso, nos impor essa fortaleza o tempo todo. E Jesus responde: a verdade, ela não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Então, nesse momento, Jesus fala que o Evangelho, nós estamos hoje numa doutrina que nos traz esclarecimento, ela não nos obriga a estarmos nessa fortaleza toda que Bartolomeu tinha medo, né, de não conseguir manter essa fortaleza e fraquejar. Jesus esclarece que quando vivenciamos o Evangelho, há uma transformação, uma reforma íntima. E aí já não fazemos mais por obrigação. Já vivenciamos, isso passa a ser o nosso natural. Essa alegria, ela vem de dentro para fora. Ela não é forçada. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o Pai? Então Jesus pergunta para Bartolomeu: por que focamos tanto no que deu errado, no que está difícil, no que está pesado,
se temos uma eternidade ao lado do nosso Pai, se temos o conhecimento da vida futura, da vida espiritual, por que nos apegarmos nesses pesares da terra, onde sabemos que terá esses pesares? O caminho, ele é pedregoso. E por que focamos tanto nisso? Por que não miramos e não mantemos o nosso foco, a nossa energia, a nossa vibração nessa promessa do Evangelho na vida futura? E aí Bartolomeu continua indagando Cristo. E quando os negócios do mundo nos são adversos, e quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou Bartolomeu de olhar inquieto. Então Bartolomeu estava entendendo o que o mestre estava dizendo, o que Jesus estava trazendo para ele naquela noite. Mas ele ainda queria saber no dia a dia como lidar com essas diversidades, com esses problemas, com os obstáculos que iriam aparecer. Como lidar com isso? E aí Jesus responde: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se afetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor, por entre as luzes do caminho. Então ele devolve a pergunta para Bartolomeu, falando: Bartolomeu, o que é mais importante? É estarmos ao lado do Pai ou estarmos focados nesses problemas diários? Não é muito mais simples lidarmos com esse problema com leveza e resolvermos, mantendo a nossa serenidade e o nosso foco na vida futura, no amor de Deus, direcionando a nossa alma para esse caminho? E Bartolomeu continua refletindo. Jesus continua com ele: não será a diversidade dos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor um apelo indireto que o arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Ou seja, teremos sim, Bartolomeu, e teremos, meus amigos, diversidades aqui na terra. Estamos num planeta de provas, de expiações, então não poderia ser diferente. Mas vamos ficar aqui lamentando, murmurando? Ou vamos ver nessas dificuldades uma oportunidade que nos arranque do nosso comodismo, da zona de conforto e nos faça caminhar? Nos faça tirar essas pedras do caminho e seguir na caminhada? Que não seja impensível cada pedra que encontrarmos para desistirmos da vida futura. Bartolomeu guardou aquela resposta no seu coração, todavia, sem experimentar certa estranheza. Então, assim, ele aceitou o que Cristo estava falando, mas para ele ainda era novo isso. E logo, lembrando-se de que sua genitora havia partido há pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Então Bartolomeu ainda queria entender aquela tristeza que ele tinha. Então poderia ser isso? É porque eu perdi minha mãe recentemente. E Jesus responde para ele: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de deslumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero um amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? Então, nesse momento ele fala: Moisés, Bartolomeu, acalma o teu coração. Porque se até os criminosos, quem hoje se encontra no caminho diferente de Deus, um dia verá a redenção, poderá entrar no reino dos céus? Por que esse desespero, se o Pai é que chamou por esse ente que se for?
A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos nós somos seus filhos. Então Deus o tempo todo nos ampara. O tempo todo estamos amparados pelo amor de Deus. Essa certeza que o Evangelho nos traz. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador da paz e da alegria. E é isso que ele fala para nós nessa noite. Porque nós somos discípulos desse Evangelho. Nós somos seguidores do Cristo e estamos aqui para propagar a boa nova. Essa mensagem que ele trouxe não trouxe só para os 12 discípulos. Ela fica para nós nessa noite também. E não poderia ser diferente que ele nos pedisse, além da paz, a alegria. Porque como vamos testemunhar os ensinamentos do Evangelho se não temos essa alegria, se não temos essa certeza? Então a primeira coisa é partir de nós. Temos que ter essa alegria e a certeza na vida futura. Então depois desse momento, Jesus e Bartolomeu eles ficam em silêncio, se olhando. Bartolomeu não entende tudo que o Cristo diz. E já estava no horário avançado, da alta noite. E Bartolomeu se despede de todos e vai embora para sua casa. E pelo caminho, Bartolomeu ele vai pensando em tudo que o Cristo falou, tudo que o Cristo ensinou. E ele vai refletindo. Ele começou a pensar em algumas tristezas, foi lhe vindo na mente algumas tristezas que ele lidava no dia a dia e que agora não faziam mais sentido depois daquele ensinamento do Cristo. Então ele pensou, por exemplo, em ter perdido a sua mãe. E ele viu que esses pensamentos estavam em sua mente, mas não habitavam mais o seu coração. Ele já não tinha aquela amargura de quando ele iniciou o diálogo com o Mestre. Ele lembrava de tudo que o Mestre falou sobre a perda da mãe. E que isso era desígnio da providência divina. Deus não lhe era pai e mãe nos céus. Então ele ficou confortado de saber que a sua mãe estava amparada. E da mesma forma aqui na terra, ele também estava amparado. Ele não estava órfão, né? Até então como ele se sentia. Recordou e ponderou que seus irmãos de sangue o aborreciam e caluniavam. Mas, entretanto, Jesus não era um irmão tão amoroso, tão fraternal as suas palavras com ele? Por que ele ficaria ali se apegando aos irmãos de sangue que ainda não tinha aquele conhecimento, que ainda o caluniavam por seguir o Cristo? E ele preferiu não pensar mais nisso. Ele preferiu se apegar no sentimento de que Cristo também é meu irmão. E ele me ama, ele me ampara, tem amor. E aí ele pensou ainda no seu pai, que também o caluniava por ele seguir o Cristo, não concordar. E nesse momento ele vê que o pai também não conhecia Jesus. Não conhecia as promessas, então também não ia guardar mais aquela mágoa. Passou pela sua mente, ele fez uma revista sobre os seus insucessos materiais. As pescarias, nem sempre com sucesso, né? A avareza dos negociantes. E o que era mais importante? Ele se apegar a isso ou à luz do reino de Deus? Ele queria ficar preso nessas lamentações desses negociantes, na pescaria, que às vezes não vinha tão farta, ou pensar em trabalhar na edificação do reino de Deus no coração dos homens. E quando ele passa por essa revista, por esses sentimentos, ele foi analisando cada sentimento que ele tinha nos últimos tempos. E ele consegue compreender aquela fala do Cristo. Porque nada disso tinha importância. Ele tinha a certeza de uma vida futura.
Ele tinha certeza do reino de Deus, da luz que estava encaminhada ao lado do Cristo na edificação desse reino no coração dos homens. E ele, nesse momento, ele é tomado de grande alegria. E é a alegria que nós vivenciamos quando pensamos que temos também essa oportunidade. Porque diante de tanta tristeza, tanta amargura no mundo, nós temos hoje uma doutrina consoladora que nos traz essa certeza da vida futura, dessa luz que Bartolomeu, nessa noite, experimentou. E é essa alegria que nós temos que ter. E quando ele chegou em casa, já era madrugada, quando ele abriu a porta, já estavam todos deitados, né? Seu pai e seus irmãos já estavam deitados, já era madrugada. No abrir a porta rangeu e todos levantaram. E aí, nesse momento, os seus irmãos o começam acusando de mau filho, caluniando, chamando ele de vagabundo, de trair a lei, de ficar o dia inteiro andando atrás desse homem que se dizia o Messias. Outras vezes, Bartolomeu partia para a agressão verbal e até física com seus irmãos. E nesse momento, Bartolomeu respira e lembra dos ensinamentos do Mestre. E ele não revida. Ele entende que ele tem uma coisa que seus irmãos ainda não têm. O conhecimento que o Mestre todo dia passava para eles. E pobre daqueles irmãos ainda não tinha. Então Bartolomeu não revida. Em seguida vem o pai, também o caluniando, também o agredindo verbalmente. Bartolomeu pensa, ele não conhece o Cristo. Ele nem sabe o que está falando, mas eu conheço. Eu conheço e sei que não é verdade. O Cristo não é nada disso. O pai o xinga, o escorraça de casa. E ele serenamente descansa da caminhada, pega suas redes e vai. Naquele dia, Bartolomeu experimentou algo diferente, algo novo. Porque ele tinha aquela certeza dentro dele. Então todos que se aproximavam dele viam que ele estava diferente. Bartolomeu, naquele momento, ele passou por um despertar. E aí, Humberto de Campos relata assim, que todos os companheiros de serviço, ele tinha uma frase consoladora. Então, ali na pescaria, né, os pescadores às vezes reclamando, murmurando, ele não entrava mais naquela onda de murmurar, de reclamar que a pesca não foi boa hoje. Hoje Bartolomeu era um novo homem. Bartolomeu, em vez de entrar nessa vibração baixa, negativa, pessimista, como fazia nos outros dias com seus colegas, ele trouxe uma palavra amiga e consoladora para esses pescadores. O lago estava mais acolhedor e mais velho. Bartolomeu passa a ver as coisas com um olhar espiritual agora. O que antes era motivo de reclamação, hoje ele agradecia a Deus por aquele lago. Seus camaradas de trabalho o notaram mais delicado e acessível. Bartolomeu era novo, né? Ele teve um despertar, uma transformação. De tarde, não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Então, lá no diálogo com o mestre, lembra que ele falou que os comerciantes eram avarentos, a pesca não sempre era boa, às vezes era fraca, e ainda o pouco que conseguia levar de peixe, os comerciantes rechinchando e querendo pagar menos do que devido a ele. Nesse dia não foi motivo para Bartolomeu se entristecer, esmorecer e reclamar. Pelo contrário, ele conseguiu levar palavras educativas, cativantes, de esperança a esses comerciantes. Bartolomeu
havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria, ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos os observando com admiração. Então todo mundo ficou surpreso, né? Porque Bartolomeu era aquele que reclamava, era melancólico, era o que às vezes a gente pode até dizer depressivo, sempre pessimista, nunca vendo algo positivo. E nessa manhã aconteceu as mesmas coisas. Ele teve a pesca fraca, negociou com os mesmos comerciantes avarentos que ele negociava, pescou no mesmo lago. Antes de sair de casa, teve problemas com seus irmãos e com seu pai, e nada disso fez Bartolomeu murmurar, fez Bartolomeu desistir da caminhada, embora tenha essas pedras no caminho. Bartolomeu seguiu com alegria, e todos à sua volta perceberam essa mudança. E aqui Humberto de Campos nos fala que ele teve um sopro regenerador dos ensinamentos. Então, nesse momento, Bartolomeu não só ouviu o Cristo, mas ele assimilou, interiorizou tudo aquilo que o Cristo estava ensinando. E ele passa, a partir daí, não só a acompanhar o Cristo, mas ele passa a vivenciar o Evangelho. No sábado seguinte, o mestre demandou às margens do lago, cercado de seus numerosos seguidores. Ali aglomeravam-se homens e mulheres do povo, judeus e funcionários, a par de grande número de soldados romanos. Então, como sempre, quando Cristo caminhava, vinha aquela multidão atrás dele, querendo ouvir suas palavras, seus ensinamentos. E nesta manhã não foi diferente, né? O Cristo começou andando à margem do lago e essa população foi se juntando a ele. Jesus começou a pregar boa nova e, a certa altura, contou, conforme a narrativa de Mateus, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo que possuía e comprou aquele campo. O que o mestre nos quis dizer com essa palavra? Com esse ensinamento, como sempre, através de parábolas, para a gente compreender melhor. Então, vamos ver o que ele continua dizendo aqui para Bartolomeu. Neste instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que contemplava, e a luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo. Pela ternura que evidenciava, e o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita. Ou seja, Bartolomeu, ele entendeu essa mensagem. Quando fala aqui que ele vendeu tudo e comprou esse campo, que aos olhos físicos não era nada, era só um campo. Mas com o olhar espiritual, que é o que Bartolomeu estava tendo naquele momento, a partir desse despertar com o mestre, nesse campo tinha a luz divina, a promessa da vida futura que temos hoje com o Evangelho. Que hoje podemos experimentar essa mesma alegria que Bartolomeu experimentou nesse momento com o mestre. Ele entendeu que tudo aquilo que tinha no mundo, que até então é o que ele dava valor, é o que pesava para ele, não fazia sentido. Era muito melhor ele batalhar, ele caminhar nessa estrada pedregosa para chegar nesse campo, nos braços de Deus. Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria. Olha a transformação desse homem, meus amigos.
Um homem que nós temos aqui no início do capítulo, um relato de tristezas constantes, de momentos dolorosos que ele vivia, as suas lágrimas sempre muito pesosas. E nesse momento chorava a primeira vez de alegria. Ele conseguiu experimentar, sentir em si tudo aquilo que o mestre falou. Não foi uma simples palavra, uma parábola, foi muito profundo para ele. Ele conseguiu compreender. E aí ele chora de alegria. Pela primeira vez, os que o conheciam não o via chorar de tristeza infundada, como ele mesmo relatou no início do capítulo. Ele chorava de alegria, por ter a certeza das palavras do mestre, por essa sensação espiritual que ele estava vivendo. O pescador aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. E é isso que o Cristo traz para nós. Quando ele questiona o Cristo se somos obrigados a viver o tempo todo nessa alegria, e o Cristo responde que não, que a verdade ela não obriga, ela transforma, é essa transformação que Bartolomeu experimentou. Nesse momento ele se torna alegre e com eterno júbilo por ter certeza daqueles ensinamentos. Ele não mais questionava os obstáculos do caminho, porque ele mirava lá na frente. Não importava quantas pedras que ele teria que pular. Ele pulou todas elas com alegria, mesmo sendo difícil para ele, porque ele tinha certeza nessa vida futura. E aqui fala que ele aderiu para sempre, ou seja, não era forçado, partiu de dentro para fora. Aquilo já fazia parte dele, a partir daquele momento, essa alegria. Agora fazia sentido ele caminhar ao lado do mestre, porque até então ele estava indo, mas não com esse coração puro, aberto. Ele estava indo de corpo, mas de coração não. E quando ele passa por essa transformação, por essa reforma íntima, ele passa a sentir. Então não eram mais palavras vazias ao outro. Era o sentimento dele. Ele tinha um porquê de estar com aquela alegria. E assim é para nós. Essa lição ela é para nós nessa noite. Porque todos os dias temos oportunidade de vivenciarmos essas experiências que Bartolomeu teve. A todo instante temos pessoas que podemos amparar e levar essas palavras confortadoras como Bartolomeu levou para os comerciantes avarentos, para os seus camaradas de trabalho. Todos os dias podemos fazer diferente. Ao invés de ficar murmurando com os braços cruzados, podemos espalhar o bem, essas palavras de conforto. Da mesma forma que nos confortou Bartolomeu, é-nos colocado pessoas em nossos caminhos para que possamos fazer isso. E a partir desse momento, as pessoas passaram a ver um novo Bartolomeu. Ele não ficou de porta em porta contando essa experiência que ele teve com o mestre, contando esses ensinamentos. As pessoas viram nele a transformação. E é assim que vamos demonstrar e contagiar as pessoas à nossa volta, com a nossa transformação. Não adianta falarmos da boca para fora, pregarmos, fazermos palestra, conversarmos, se não vivenciarmos o que está no Evangelho. De contrapartida, quando começamos a vivenciar de coração, como Bartolomeu fez nesse capítulo, né, que foi relatado para nós, ele se entregou de coração. E aí ele passou a vivenciar tudo isso que o mestre tinha falado com ele. As pessoas notaram essa mudança. Então que possamos ser como Bartolomeu, entregarmos de coração
a esses ensinamentos do Mestre e contagiarmos a todos à nossa volta com a nossa transformação, com a nossa mudança íntima. Que as mazelas que ainda temos arraigadas dentro de nós possam ser cuidadas, tratadas, e possamos olhar uma a uma e fazermos diferente. Hoje, com as obras, a codificação da doutrina, nos traz material que nos dê suporte para termos um direcionamento, para sabermos o caminho a seguir. É como termos Cristo ao nosso lado, como Bartolomeu tinha, e caminharmos com Ele. Não nos cabe mais ficarmos de braço cruzado murmurando, mas trabalharmos para fazer a diferença. Que possamos ser luzes do Cristo espalhados. Que onde formos possamos levar a luz do Evangelho. Uma palavra amiga, confortadora, um consolo. Que seja um bom dia, um muito obrigado. Que possamos fazer a diferença. E os verdadeiros seguidores do Cristo serão notados pelas suas atitudes. Não vamos precisar falar, não vamos precisar colocarmos faixa, cartaz, falamos que estamos diferentes. As pessoas, assim como notaram em Bartolomeu, irão notar em nós. Então é essa mensagem que nessa noite Humberto de Campos, através de Chico Xavier, pode trazer para a gente, que tenhamos bom ânimo, que possamos largar essa vestimenta de murmuração, de reclamação e fazer como os Bartolomeu, nos vestirmos de bom ânimo e levarmos o Evangelho por onde passarmos. Que possamos, com todo mundo que encontrarmos pelo caminho, abençoar suas vidas, porque a lei mais poderosa, mais forte que temos no universo é a lei do retorno. Então, abençoarmos um colega, um companheiro, um irmão de propósito, é a nós mesmos que estamos abençoando. Da mesma forma que abençoamos essa pessoa, será com esse olhar caridoso que Cristo olhará para nós. Então, que nessa noite possamos fazer essa reflexão e mudarmos. Assim como Bartolomeu conseguiu se despedir de todos esses seus costumes, seus hábitos, né? Que já era hábito dele reclamar, dele estar triste, até sem justificativa. E agora ele espalhava alegria por onde passava. Eu agradeço mais uma vez a paciência, a compreensão de todos vocês. E até sexta-feira que vem, no mesmo horário, às 20 horas, com o estudo do capítulo 9. E quem ainda não teve oportunidade de ler, leia o livro. São 30 capítulos, 30 histórias que não constam nos evangelhos. São histórias que são relatos, né, do plano espiritual. Cada um deles tem um ensinamento para a gente. É uma obra muito presente, muito viva nos dias atuais. Então, quem não teve oportunidade ainda, que faça a leitura do livro. E semana que vem, no mesmo horário, às 20 horas, estaremos aqui com o capítulo 9. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos vocês, suas famílias, a cada lar aqui representado. Fiquem com Deus e obrigada.